Bom dia! Hoje eu, Amanda Ribeiro, e a minha colega Tânia Mara vamos falar sobre as vitaminas hidrossolúveis. Vamos começar falando sobre as vitaminas do complexo B, dando início com a vitamina B1, a tiamina. É essencial para o metabolismo dos hidratos de carbono, através das suas funções coenzimáticas. Serve como um catalisador na conversão de piruvato em acetilcoenzima A. Participa na iniciação da propagação do impulso nervoso, entre outras funções. Essa vitamina ela é encontrada principalmente nos alimentos, como fermento, leguminosas, carne de porco, arroz integral, cereais, dentre vários outros, sendo absorvida principalmente na parte superior do duodeno e excretada principalmente pela urina. Porém, ela também pode ser um pouco excretada na bile. Em relação à deficiência dessa vitamina, pode-se ter através da alimentação ou de distúrbios digestivos transitórios, que vai atrapalhar na absorção, ou por doenças que vai aumentar a necessidade de tiamina, não sendo o suficiente o que tiver no organismo. Em relação aos sintomas, a pessoa pode ter a astenia, irritabilidade e parestesias, que pode ser resolvido com alimentação rica em vitamina B1 ou suplementos vitamínicos. Quando a deficiência é mais grave, pode apresentar quadros de beriberi ou síndrome de Wernicke-Korsakoff. Em relação ao diagnóstico, no laboratório é possível medir a concentração de tiamina através do sangue, utilizando o método da atividade da transcetolase da tiamina nos eritrócitos, tendo como valor de referência de 28 a 85 microgramas por litro. Riboflavina, vitamina B2, ela vai agir de diversas maneiras no nosso organismo, como vai estimular a produção de sangue, manter o metabolismo adequado, favorecer o crescimento e o desenvolvimento da criança, prevenir avanços de determinadas doenças, também tem uma atividade antioxidante. Em relação à forma de adquirir para o nosso organismo, é através da alimentação também, através de leites e derivados, flocos de aveias, cogumelos, espinafre, ovos, dentre outros. Em relação à deficiência, tem como causa principal dietas vegetarianas e veganas, onde o indivíduo não consome tanto os alimentos ricos em vitamina B2. Também pode ser através de trauma sofrido pelo organismo, cirurgias ou queimaduras, doenças crônicas como tuberculose, febre reumática e diabetes. Dentre os sintomas, tem as inflamações e feridas nos cantos da boca, língua vermelha e inchada, visão cansada e sensível, cansaço, diminuição no crescimento, dor de garganta e anemia. Em alguns casos, esses mais raros, o excesso da vitamina ela pode causar a sensibilidade à luz, comichão, diarreias, aumento na produção de urina, formigamento ou sensação de queimadura. Para se ter um diagnóstico, pode-se medir a riboflavina através da urina ou o exame de sangue utilizando o método cromatografia líquida, tendo seus valores de referência de 137 a 370 microgramas por litro. Niacina, vitamina B3, ela vai agir auxiliando e melhorando nossa circulação sanguínea, também alivia enxaqueca, ajuda no controle de diabetes e também ajuda no controle de colesterol, principalmente triglicerídeos. Pode-se ter através da alimentação com carnes magras, frango, peixes, ovos e vegetais. Ela não é muito armazenada no organismo e seu excesso é eliminado pela urina. Falando sobre a deficiência dessa vitamina, se dá pelo alto consumo de milhos e derivados, e quando a deficiência é mais grave, pode desenvolver a doença chamada pellagra.
Os sintomas para uma deficiência mais leve é a fraqueza muscular, anorexia, indigestão e erupção cutânea. Já no caso da doença pellagra, vai ter como sintoma dermatite, demência, diarreia e tremores. Também vale ressaltar que a alta concentração de niacina no nosso organismo pode ser prejudicial ao fígado. No diagnóstico, vai ser realizado o método cromatografia líquida, espectrometria de massas, utilizando o soro, que será protegido da luz. Tem como valor de referência 9 a 30 microgramas por litro. Ácido pantotênico, vitamina B5. Ela é indispensável no processo do metabolismo celular, auxilia na síntese de gorduras, colesterol, alguns hormônios e neurotransmissores. Também tem participação no nosso processo imunológico, como a produção de anticorpos. Pode ser adquirida por meio da alimentação de carnes frescas, couve-flor, brócolis, cereais integrais, ovos e leite. Falando sobre a deficiência dessa vitamina, é raro de acontecer por conta da produção pela flora bacteriana, mas pode ter casos em algumas pessoas, principalmente as que têm insuficiência renal, que faz hemodiálise, por conta de uma menor reabsorção da vitamina no organismo. Com esse quadro de deficiência, pode apresentar sintomas como insônia, câimbras, baixa produção de anticorpos, fadiga, sensação de ardor nos pés e náuseas. Seu excesso é eliminado através da urina e caso não haja essa eliminação, mantendo uma grande quantidade no organismo, pode causar diarreia. O diagnóstico é realizado um exame de sangue utilizando o método de cromatografia líquida de alta eficiência, tendo como valor de referência 0,90 a 8 micromol por litro. Pirodoxina, vitamina B6. Atua como cofator em enzimas relacionadas com o metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. Tem papel na modulação da ação de hormônios esteroidais e na regulação de expressão gênica. É sintetizada pela microbiota e capaz de ser absorvida pelo intestino. As fontes de alimentos mais comuns são as leveduras, farelo de cereais, fígado, melado de cana e o germe de trigo. A excreção urinária de ácido 4-piridóxico e piridoxal 5-fosfato no sangue. Seus valores de referência são 25 a 80 nanograma por mililitro. A deficiência dessa vitamina pode ter alterações neurológicas como convulsões, depressão e confusão. Também pode ter dermatite seborreica e eczema, principalmente na boca, no nariz e nas orelhas. Esses valores reduzidos são causados pelo alcoolismo crônico, anemia siderobástica, desnutrição, doença inflamatória do intestino delgado, ingestão inadequada, lactação e má absorção. Falando sobre o excesso da pirodoxina, pode ter sintomas como neuropatia, insônia, alterações bruscas do humor, perda do apetite, dor de cabeça intensa e náuseas, sendo como causa a megavitaminose em consequência de suplementação. Bom dia, eu sou a Tânia, então dando continuidade, agora nós vamos falar sobre a biotina, também denominada como vitamina B7 ou vitamina H. Ela está presente como cofator das enzimas carboxilase, que está relacionada às importantes vias metabólicas, como a da gliconeogênese, da síntese de ácidos graxos e o catabolismo de proteínas. A biotina, então, ela apresenta a fórmula química que consta na imagem à direita, tendo então como função atuar como coenzima de enzimas envolvidas em reações de carboxilação, como é o caso da piruvato carboxilase. Então, nessa reação,
na reação catalisada por essa enzima, então a biotina ela vai ser responsável por captar uma molécula de CO2 e a transferir para a molécula de piruvato, formando então o oxalacetano. Ela é uma vitamina que está amplamente distribuída nos alimentos e nós podemos encontrar ela em alimentos como amendoins, amêndoas, proteínas de soja, ovo, iogurte e batata doce. A biotina ela é um derivado inidazólico do ácido pentânico que ocorre em muitos micro-organismos, principalmente ligados à proteína. Na dieta, ela é absorvida pelo intestino delgado, além dela ser sintetizada por bactérias intestinais. A sua excreção, então, se dá pela urina e pelas fezes. Então, algumas técnicas já foram descritas para a avaliação de biotina, utilizando como amostra tanto a urina quanto o sangue. Contudo, esses testes eles não são simples e, na prática, o status da biotina, a dosificação dela, é raramente avaliado bioquimicamente, mas o seu valor de referência é de 14 a 55 micrômetros por decilitro, microgramas por decilitro. Então, a hipovitaminose da biotina. Então, a deficiência dessa vitamina, ela tem impacto direto na atuação da enzima piruvato carboxilase, que é responsável pelo primeiro passo da gliconeogênese. Além disso, a deficiência dessa vitamina, ela vai causar dermatite esfoliativa e alopécia devido à atrofia dos folículos capilares, que a ausência dessa vitamina, que a baixa dessa vitamina pode causar. Além disso, a deficiência também está correlacionada a quadros de anorexia, dor muscular, perda parcial de memória, náusea, depressão, alucinações e dores musculares. Então, os valores reduzidos, eles têm as seguintes causas. A esterificação do sistema digestório, a deficiência de biotina ela ainda é descrita em pacientes que fazem uso de nutrição parenteral sem a suplementação dessa vitamina e entre pessoas que consomem grandes quantidades de ovo cru, porque a clara do ovo ela contém uma proteína chamada avidina que se liga à biotina e impede a sua absorção. Ainda em pacientes que apresentam deficiência genética de biotinidase, que é uma enzima que atua no metabolismo de biotina e, consequentemente, na sua absorção, nós ainda podemos ter esses quadros de hipovitaminose. Quanto à biotina, não são descritos efeitos tóxicos adversos em quadros de hipervitaminose em doses excedentes de biotina. É importante ainda se levar em consideração a suplementação dessa vitamina, já que são relatados casos de interferência em alguns exames quando se tem a suplementação dessa vitamina, como é o caso para os hormônios tireoidianos. Então, sempre que o paciente fizer a suplementação dessa vitamina, precisa ser descrito na realização de outros exames laboratoriais. O ácido fólico ou folato, ou ainda vitamina B9, é um termo que se refere aos compostos químicos com atividades similares ao ácido betileoglutâmico. Inclui qualquer um dos membros da família dos betileoglutamatos, que apresentam como fórmula estrutural uma conjugação com o ácido pteróico e pelo menos um resíduo do ácido L-glutâmico. É o que é descrito na imagem de estrutura química que nós vemos à direita. Então, a forma reduzida do folato é o tetrahidrofolato, que é responsável pelas funções fisiológicas dessa vitamina. Então, ele vai atuar como uma coenzima em reações de transferência de carbonos na biossíntese de nucleotídeos, além de atuar no metabolismo de aminoácidos e na síntese de DNA, e em reações de transferência de monoscarbonos, afetando então todos os tecidos que possuem uma acentuada multiplicação celular. Então, ele vai ser primordial para o funcionamento normal dos eritrócitos e dos leucócitos, já que essas células elas possuem uma alta atividade celular,
ou seja, um alto poder de replicação. O folato, além disso, e a vitamina B12, eles estão metabolicamente relacionados entre si, e as alterações hematológicas que são resultantes da deficiência de qualquer um dos dois, elas não podem ser distinguidas. Então, as deficiências de ambos vão apresentar características muito similares. O folato ele é absorvido no jejum e é excretado na urina e nas fezes, e no organismo humano ele é estocado no tecido hepático e nas hemácias. Então, as fontes dessa vitamina. Então, as fontes vegetais relevantes do ácido fólico são o brócolis, o espinafre, as ervilhas, as lentilhas e o feijão, enquanto as de origem animal elas vão incluir o fígado, a gema de ovo e o leite, além de ser também encontrado na microbiota intestinal, já que elas são capazes de sintetizar o tetrahidrofolato. Então, o ácido fólico ele é uma das poucas vitaminas que é medidas efetivamente nos laboratórios de bioquímica. A amostra utilizada para essa dosificação, então, ela é a amostra de sangue, em específico, o soro do paciente. Então, para preparo do paciente, então, são recomendadas de 4 a 8 horas de jejum, e é importante levar em consideração que o folato ele é sensível à luz. Então, o método utilizado para análise dessa amostra e dosificação da vitamina B9 é a quimiluminescência, que se baseia em um tipo de reação que vai gerar energia luminosa, que vai poder, então, ser medida através de aparelho e dosificada. Então, os valores de referência para essa vitamina para o folato sérico, de 3 a 9 picogramas por mililitro, e para o folato eritrocitário, de 50 a 1000 nanogramas por mililitro. Então, é importante que a gente faça essas duas dosificações, porque o soro ele vai conter menos folato do que nos eritrócitos, mas a determinação do soro ela é mais sensível, no entanto, ela pode ser influenciada pela dieta. Então, por esse motivo, vai ser recomendada a determinação tanto do folato, do folato sérico quanto do folato eritrocitário. Esse folato eritrocitário, então, ele é um marcador da deficiência tecidual que está correlacionado com as reservas hepáticas e com as alterações megaloblásticas na medula. Então, agora sobre os quadros de hipovitaminose e hipervitaminose. Uma das consequências importantes dos quadros de hipovitaminose, então, ela se dá na gestação, onde a carência dessa vitamina ela é capaz de acarretar falhas no fechamento do tubo neural, culminando, então, em graves defeitos neurológicos para o bebê. Então, por essa razão, em diversas situações, a gestante recebe suplementação do ácido fólico. A deficiência do ácido fólico ou do folato ainda é capaz de provocar anemia megaloblástica, que está associada à leucopenia e trombocitopenia. Então, nessa situação, a deficiência vai acarretar alterações hematopoéticas da medula óssea, levando ao desenvolvimento de formas megaloblásticas, que refletem a síntese deficiente do DNA. Daí, então, a elevação do volume corpuscular médio das hemácias, que caracteriza, então, esse quadro de anemia megaloblástica. Outra situação que pode ocorrer é a elevação do nível sérico de hemocisteína, já que essa vitamina ela é utilizada, ela é necessária para a conversão de hemocisteína em metionina. Então, o aumento dos níveis plasmáticos de hemocisteína é um dos marcadores que nós podemos utilizar, então, para a deficiência de folato também. Então, os sinais e sintomas dessa deficiência de folato, elas são causadas pela ingestão inadequada de ácido fólico
ou ainda por uma má absorção dessa vitamina, pela gestação também, que vai ser responsável pelo aumento da demanda desse nutriente, prematuridade, a eritropoiese aumentada, em quadros de alcoolismo e em erros inatos do metabolismo de folatos e no aumento de demandas corporais ou no antagonismo do folato por fármacos. É o caso que nós temos com alguns anticonvulsivantes, como no caso da fenitoína e do fenobarbital, que são agentes que vão competir com o folato pelos receptores intestinais, sendo então associados ao desenvolvimento de macrocitose em 40% dos pacientes que utilizam desses anticonvulsivantes. Então, em casos de hipervitaminose, então em casos da ingestão excessiva de ácido fólico, parte dessa vitamina ela vai ser eliminada através da urina, mas uma parte ela pode ficar armazenada no fígado, levando então a sintomas como febre, perda de apetite, náusea, urticária e dor no estômago. Esses valores elevados eles são geralmente causados devido à suplementação de ácido fólico. Então, agora sobre a cobalamina ou ainda vitamina B12. Ela não é sintetizada pelo organismo, tendo origem, então, na dieta. A sua designação, ela indica uma família de compostos formados por anéis tetraprilólicos, envolvendo um átomo de cobalto unido por um nucleotídeo. O grupo químico das cobalaminas, ele pode apresentar diferentes ligantes, o que vai lhe conferir, então, nomes distintos. Por exemplo, se nós tivermos, então, um metil, então nós vamos ter a metilcobalamina. Se nós tivermos uma hidroxila, então nós teremos a hidrocobalamina. Bioquimicamente, então, o termo vitamina B12, ele se refere principalmente a hidroxilcobalamina ou a cianocobalamina. Então, essa vitamina hidrossolúvel, ela participa como coenzima nas reações enzimáticas necessárias para a hematopoiese, na função neuronal, no metabolismo do ácido fólico e na síntese adequada de DNA e no metabolismo dos ácidos graxos, sendo então assim essencial para o crescimento. Ela é absorvida no íleo terminal sobre a presença do fator intrínseco. Esse fator intrínseco é uma glicoproteína secretada pelas células parenterais do estômago. Ela é uma vitamina que é sintetizada exclusivamente por tecidos animais, estando presente mais especificamente nas carnes, nos ovos e no leite. E além disso, ela é armazenada principalmente no fígado, na forma de adenosilcobalamina. E esse tecido, o tecido hepático, ele é responsável por acumular um estoque significativo de vitamina B12, que é capaz de suprir as necessidades metabólicas por cerca de até 7 anos. Apesar da presença dessas reservas corporais, no entanto, os estados de rápido crescimento ou as condições que provocam a rápida renovação das células, elas vão aumentar, então, a demanda corporal dessa vitamina. Elas podem, então, aumentar a demanda corporal dessa vitamina. O excesso dessa vitamina, então, ele vai ser excretado na urina e nas fezes. Então, a cobalamina, assim como o ácido fólico, ele é uma das vitaminas que tem grande interesse bioquímico, então ele é uma das vitaminas que também é muito analisada nos exames laboratoriais de rotina. A amostra utilizada para essa análise, então, é de sangue, assim como do ácido fólico, especialmente o soro. No entanto, não vai ser necessário a presença de jejum. O método de análise, então, para essa amostra é o mesmo do ácido fólico, então nós vamos utilizar a técnica de quimioluminescência, que vai possuir como resultado, então, a presença de um produto
com energia luminosa mensurável. Então, os valores de referência para essa amostra são entre 200 e 960 picogramas por mililitro. Uma questão a ser ressaltada é que uma vez que os volumes de cobalamina ou vitamina B12 eles estejam no intervalo normal, não é assegurado que os níveis de vitamina B12 no organismo eles sejam adequados. Portanto, se em casos de pacientes que apresentam sintomas da deficiência, devem ser posteriormente, então, avaliados com os testes de homocisteína e de ácido metilmalâmico. Então, para os quadros de hipo e hipervitaminose. Então, a carência de vitamina B12 ela vai resultar em prejuízo da síntese eritrocitária de DNA e, consequentemente, então, na falha da maturação nuclear e da divisão celular, gerando, então, células anormalmente grandes, o que a gente pode caracterizar, então, como anemia megaloblástica, ou ainda, dada a falta ou a queda na quantidade dessa vitamina, podemos denominar também de anemia perniciosa. Além disso, a deficiência da cobalamina, ela desencadeia alterações neurológicas, como a desmielinização, que se inicia na periferia do organismo e progride até o centro. Então, vai levar a sintomas que incluem o entorpecimento, formigamento, sensação de queimação nos pés, seguidos de rigidez e fraqueza generalizada nas pernas. O que é responsável, então, por causar essa hipovitaminose. Então, como principal causa, nós temos a deficiência do fator intrínseco, já que esse fator intrínseco está diretamente relacionado com a absorção da vitamina B, que vai ser determinado, então, essa deficiência através da atrofia da mucosa gástrica, então, que vai gerar a queda na presença desse fator intrínseco. Nós podemos ter ainda como causa a desnutrição e a má absorção, os quadros de doença de Crohn e doença intestinal inflamatória, e em pessoas que fazem uma dieta vegetariana prolongada e não fazem uso de suplementação. Além disso, também, alguns fármacos podem ser responsáveis por causar essa hipovitaminose, como os agentes antigotosos, os agentes antituberculostáticos, agentes quimioterápicos e alguns antibacterianos e anticoncepcionais orais. Então, é importante que seja atentado para esses casos, então, através das dosagens de vitamina B12. Para os quadros de hipervitaminose, então, esses quadros eles são raros, já que o nosso organismo é capaz de eliminar o excesso de vitamina B12 que se encontra no organismo. Mas, apesar disso, esses quadros de hipovitaminose eles podem causar reações alérgicas e alterações esplênicas. Além disso, podem acarretar também a modificação da flora intestinal e o agravamento da nefropatia diabética. As causas que nós temos para a presença de hipervitaminose, então, são o diabetes, a insuficiência cardíaca congestiva, a insuficiência renal crônica, as lesões hepatocelulares, a leucemia, quadros de leucemia e a policitemia vera. Então, agora indo para a nossa última vitamina hidrossolúvel, nós temos o ácido ascórbico, ou vitamina C, que atua como coenzima e como agente redutor e antioxidante. Tem seu papel, então, na transferência de íons de hidrogênio e na regulação dos potenciais de oxirredução intracelular. Então, o mais abundante agente redutor hidrossolúvel nós encontramos no organismo humano. O ácido ascórbico ainda, ele participa da biossíntese de colágeno e também atua na cicatrização de feridas. Ele é encontrado nas plantas superiores, especialmente nas frutas cítricas, como a acerola e a laranja também.
a vitamina C ela é encontrada quase exclusivamente, né, no reino vegetal, e a exceção dela é que ela pode ser encontrada em alguns grãos. Já em alimentos de origem animal, eles são pobres em vitamina C, então a gente não costuma encontrar em alimentos de origem animal. O ácido ascórbico ele é absorvido da dieta no intestino delgado e é armazenado nas glândulas suprarrenais, nos rins, no baço, no fígado e nos leucócitos. E quando se encontra em excesso, então essa vitamina é excretada na urina. Os valores de referência que nós temos para essa vitamina, então, é de 0,6 a 1,6 microgramas por decilitro para amostras de plasma, mas nós também podemos medir ela na urina. O método utilizado para o doseamento da vitamina C, então, é a cromatografia líquida de alto desempenho. Então, para os quadros de hipo e hipervitaminose. Então, a deficiência de ácido ascórbico ou da vitamina C, ela provoca o escorbuto, caracterizado pela síntese de deficiência de colágeno, que é uma doença que vai apresentar como primeiros sintomas a hemorragia nas gengivas, a tumefação purulenta das gengivas, que seria o inchaço com pus, a dores nas articulações, feridas que não cicatrizam, além da desestabilização dos dentes. A função imune ela também pode ser comprometida por esses casos de deficiência. Então, em todos os pacientes que apresentam escorbuto, nós temos as quantidades indetectáveis de ácido ascórbico no soro, mas nem todas as pessoas que possuem, então, esses teores indetectáveis, elas vão apresentar escorbuto. Então, é importante avaliar o aspecto clínico também. Essa doença, ela vai ser comum, então, em pacientes idosos ou pessoas que apresentem doenças crônicas, em pessoas que possuem alcoolismo e usuários e pessoas que têm uma dieta deficiente em vitamina C. Além disso, pode ser encontrada durante a gravidez e em quadros de má absorção. Então, para hipervitaminose, o risco potencial de doses muito altas de vitamina C, então, inclui diarreias e formação aumentada de oxalatos na urina, mas essas questões elas não apresentam um fator de risco para pedras nos rins, para cálculos renais. A presença de valores aumentados de vitamina C ainda pode ser descritos em quadros de anemia hemolítica derivada da deficiência de G6PD, na elevação da absorção do ferro, na presença de cálculos renais, em anemia falciforme, em danos renais e em arritmias cardíacas.